protocolar, quero dar as boas-vindas a todo mundo que acompanha esse projeto, chamado A História em 60 Minutos. Dou as boas-vindas em meu nome, em nome da equipe, né? Esse projeto que é uma ação de extensão promovida pelo grupo de pesquisa Sujeito Implicado, que eu coordeno, e que nessa temporada atual tem a parceria do Departamento de História, do Centro de Ensino Superior do Seridó, e do Programa de Pós-Graduação em História também do Centro de Ensino Superior do Seridó, que é um centro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó. Quero agradecer também o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, da UFRN, que também nos auxilia com essa ação. Agradecer também ao grupo de discussão, que são as pessoas interessadas no projeto, que assistem às entrevistas e normalmente se encontram com a gente uma vez por mês para conversar sobre essas entrevistas, sobre o conteúdo delas, sobre o próprio formato do projeto e assim por diante. Então, agradeço muitíssimo a todas essas pessoas envolvidas. E quero destacar, como eu já disse antes, né, o apoio do departamento e da pós-graduação do SERES, porque nós estamos comemorando os 50 anos do curso de História. Nesse ano, ao longo do ano de 2024, comemoramos os 50 anos do curso de História, né? E então nós estamos aqui fazendo um pouco a recuperação de uma memória de experiências de professores do curso, egressos, né, ex-alunos do curso, que hoje também são professores e atuam em outros espaços, ou atuam como historiadores também em outros espaços para além da sala de aula. E hoje eu tenho aqui a satisfação de receber meu colega de departamento, professor Ubiratã Rogério Soares, professor do curso já há alguns anos, né, desde 2009, salvo engano, e que é professor da área de História Moderna. Eu quero dar as boas-vindas, quero agradecer ao professor Ubiratã por ter aceitado participar. Seja muito bem-vindo, Ubiratã. Obrigado, Evandro. É um grande prazer receber o teu convite e parabenizo, porque vai ser um primeiro projeto que vai dar uma história à história do SERES, né? E isso é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui e estou à tua disposição. Tá ótimo. Eu também agradeço muito, novamente, por você ter aceitado. O Ubiratã, que veio também do Rio Grande do Sul, como eu, né? Chegou um pouco antes de mim, mas veio da mesma região, somos conterrâneos, e eu fico feliz com a sua participação. A primeira pergunta vai justamente nessa ideia de recuperar um pouco as experiências, né, dos professores, que isso, obviamente, tem relação com o curso também. Queria ouvir um pouquinho, Ubiratã, você falar sobre o seu processo de formação na área de História, né? Sobre as suas pesquisas de mestrado e doutorado, que você relacionasse um pouco essas experiências da sua formação em nível de graduação e pós-graduação, para a gente poder depois chegar mais diretamente na sua atuação, né, no curso, e o seu envolvimento com campos como antropologia jurídica, com o campo da literatura, que eu sei que é um interesse seu também, entre outros assuntos que se relacionam, que você relaciona com o campo da história moderna. Podemos começar por aí? Com certeza. A primeira coisa que fica visível, né, quando eu olho, quando alguém se dá o trabalho de olhar essa é a minha trajetória acadêmica, é uma certa dificuldade na linearidade. Eu não consegui, também não me dediquei muito a isso, mas a minha formação universitária e o meu trabalho dentro da universidade sempre foi alguma coisa assim muito, muito de difícil, difícil construir uma linha, né? Eu transitei por várias áreas. E isso foi, claro, no início foi muito difícil, né? Porque a universidade cobra muito, né? A academia cobra essa coisa de construir uma trajetória dentro de uma área, né? Dentro de um tema específico. E eu acabei não fazendo isso, muito em função de alguns professores que passaram pela minha vida e que eram pessoas muito utilitaristas, na realidade, hoje eu percebo, né? Qual é a utilidade do que tu está fazendo, né? Eu começo a minha formação em História na década de 90, numa universidade, Unijuí, que tinha uma trajetória já naquele tempo muito ligada aos movimentos sociais. Salvo engano, foi a primeira universidade a formar docentes indígenas, em língua indígena, fora da região norte do país. Então,
eu era muito utilitarista, assim, né? Tinha que ter uma utilidade, né? E naquela época havia uma discussão muito, a discussão teórica, né? A nova história, a história marxista, a história positivista, ainda estava muito quente esse debate. E eu tive a sorte de encontrar um orientador que disse assim: vem cá, essa discussão é muito interessante, mas tem arquivo histórico na tua cidade? Eu digo, não tem. Então, faz o seguinte, vai fazer um catálogo, né? Vai inventariar, né? E ver o que está se fazendo com a história do teu município. E isso, para mim, foi fundamental, porque eu comecei apartado dessa discussão teórica e fazendo alguma coisa que eu reputava, na época, bastante significativa, né? Porque desse trabalho acabou nascendo o arquivo histórico da minha cidade, e foi uma coisa que eu fiz durante um bom tempo, né? Então, e aí vieram outros projetos, todos eles ligados à área de arquivo, né? Eu acabei desenvolvendo um projeto também na minha cidade, com a diocese da minha cidade. O município de Cruz Alta é o quarto mais antigo município do Rio Grande do Sul. Então, os acervos eram gigantescos e nunca haviam passado por um processo de tratamento. E nesse período, os anos 90, né, nós estávamos engatinhando na era digital e abandonando o analógico, né? E aí eu consegui, a partir de contatos, né, do bispo da cidade com as autoridades políticas do Estado, né, organizar um projeto que visava, em última análise, microfilmar toda a história de 32 municípios do Planalto Médio Gaúcho. Isso, para mim, foi assim fundamental, porque eu comecei a ver que era exatamente isso, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho eminentemente teórico, né? Mas ele precisa ter um diálogo, né? Ele precisa ter um contato muito forte com a comunidade, né? E isso me incentivou muito, né? Eu consegui me pensar enquanto alguém que poderia fazer alguma coisa, né? Que poderia fazer a diferença, e como de fato, né? Hoje a cidade tem um arquivo, né? A história desses 32 municípios está, de alguma forma, microfilmada, e depois da microfilmagem outros, né, digitalizaram isso e tal. Então, foi muito interessante, assim. Mas logo depois eu acabo dando um salto e abandonando isso, né? Quando o bispo pede para mim, já que eu estava lá, né? O bispo pede para que eu olhe uma documentação que estava no porão da casa diocesana e que ninguém sabia. Todo mundo queria jogar fora, mas ninguém queria assumir a responsabilidade de jogar fora, né? E daí o bispo me pede, vai lá e inventaria isso, né? E daí eu estou inventariando coisas assim, documentos de diversas origens, registro de terra, registro de óbitos, e numa dessas eu abro uma pasta e eu encontro um processo de divórcio. Né? O nome era exatamente isso. O processo em si tinha 4 páginas, ele não era um processo, ele era, né, um fragmento. Né? Processo de divórcio perpétuo que move a fulana de tal contra o seu marido. Eu olhei aquilo e digo, que troço interessante, né? Divórcio, isso era do ano de 1859. Era evidente que aquele processo de divórcio não era um divórcio civil, né? Porque nós não conhecíamos ainda uma estrutura civil de administrativa, né? Sim. E isso foi muito interessante, porque a partir daí eu fui puxando, né? E daí eu saí dessa área dos arquivos e encontrei o meu objeto, do doutorado, né? Uhum. Que foi exatamente os divórcios perpétuos entre partes,
no Rio Grande do Sul do século XVIII e XIX, que vai me levar ao doutorado, que inclusive eu faço antes de fazer mestrado. Isso também é uma coisa interessante, né? Eu termino o mestrado antes, mas eu começo o doutorado antes do mestrado, graças em parte à Universidade de São Leopoldo, que permitiu essa doideira, né? A Loiva Félix olhou e disse assim: não, isso aqui daria uma boa tese de doutorado. E daí eu enveredei por essa área e encontrei, né? Às vezes a gente fala muito em ter opções, né? Eu não escolhi, né, essas mulheres que chegaram até mim, né? E eu acho isso, sempre que eu olho para esse momento, eu acho isso muito interessante, porque eu nem pensava, né? Eu tinha terminado a especialização e naquela época, né, Ivan, tu como especialista, eu já dava aula, eu já era professor substituto da Universidade Federal de Santa Maria e dava aula numa universidade privada, né? Então, o meu mestrado e o doutorado não era uma coisa assim, obrigatória, não. Como especialista, eu já estava trabalhando, né? E não tinha essa perspectiva. Mas quando eu encontrei isso no arquivo do bispo, Dom Jacó, isso me abriu o caminho para o doutorado, né? Então, a minha trajetória é mais ou menos essa. Assim, eu fiz um trabalho de TCC, né, na área de arquivo. Depois eu faço um projeto de doutorado na área de família, né? E depois eu acabo me aproximando do direito penal, da questão da liberdade, da questão da antropologia. Então, se olhar, é muito menos uma linha, né? A minha trajetória dentro da universidade, muito menos uma linha e muito mais um eletrocardiograma, assim, né? Eu fui para lá e vim para cá, mas foi sempre muito prazeroso, muito prazeroso. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim, sabe que eu fiquei com a impressão, muito, assim, um pouco do que você falou agora, assim, os contextos iam levando você para as possibilidades ali colocadas, mas por outro lado também me pareceu assim uma visão interessante de história sempre pensada em relação a outras disciplinas, que esse foi um outro problema também do nosso campo, ele foi se fechando, se especializando, às vezes até excessivamente, e aí, como você falou, exige uma linha que faça um sentido assim, bem regradinho, o TCC, o mestrado, o doutorado, tudo tem que fazer sentido, e você tem uma abertura, assim, até pela sua atuação, a gente vê que tem uma abertura, um interesse em dialogar com as áreas vizinhas, então, assim, uma visão de uma história social mesmo, né? Isso se não ajuda, ou se não ajudou, né, na construção dessa vida acadêmica, mas pessoalmente foi uma coisa extremamente rica, né? Porque eu desde muito cedo aprendi que a grande questão que a universidade deveria, que a vida acadêmica deveria se debruçar, era sobre as dúvidas, né? E não sobre as certezas, né? Porque a certeza ela sedimenta, né? Ela engessa, né? E a dúvida não, a dúvida liberta, né? E a ideia acabou se mostrando certa, né? Porque com esse movimento eu acabei chegando em Coimbra, né? Eu, filho do motorista de táxi e de uma faxineira, né? Cheguei a Coimbra, né? Então o caminho era esse, né? Mas ele não foi um caminho assim pensado, né? Foram as coisas que foram se apresentando na minha frente que fizeram com que eu trilhasse esse caminho que é, em grande medida, difícil de colocar numa gaveta, né? E aí as críticas também, né? A gente começa a criticar também, né, a vida dentro da gaveta, né? Mas é importante, sabe? Que isso é importante. Eu acho que essas trajetórias assim que não se explicam facilmente são as mais interessantes, porque eu também percebi toda essa né, olhando o seu currículo, toda uma experiência com os arquivos desde cedo, tudo isso que você narrou agora aqui pra gente, né?
uma experiência com os arquivos, com a constituição organização de documentos, teve essas possibilidades que você aproveitou e que eu acho que, tenho certeza, ajudaram você depois nas outras outros trabalhos que você seguiu à frente desenvolvendo, né? E também essa concepção de história mais aberta, mais ligada a dialogar com a sociologia, com a antropologia, né? Então não é um sentido óbvio, mas eu percebi um sentido assim no processo. Demora um pouquinho para entender, mas tá lá, né? Tem um sentido. E eu me orgulho muito que ele é um sentido prático, né? Ele é um sentido que está muito próximo, talvez não o que fosse necessário, né? Mas é muito próximo com a vida das pessoas fora da academia, né? Isso. Porque nós também temos que ter isso em mente, né? Nós fazemos parte de uma elite, né, de letrados, né, num país que vive uma outra realidade. Então, quando tu te aproxima disso, né, e tu consegue dar um sentido, né, fazer essa aproximação é muito reconfortante, muito acalentador, né? Hoje eu olho, assim, eu já, né, mais próximo da aposentadoria, né, eu olho e eu me sinto acalentado, né? Eu me sinto bem, né? Mesmo que essas escolhas tenham implicações na vida acadêmica, né? Hoje, né? Uhum. Mas é o preço que se paga pela opção que se faz, né? E aí eu me considero um professor de história feliz por ter feito essas escolhas. Isso é o mais importante, né? Não é? Né? E você falou, Biratã, que você foi a Coimbra. Eu queria falar um pouquinho também sobre isso. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre as pesquisas que você desenvolveu já no pós-doutorado, né? Você fez um pós-doutorado justamente na Universidade de Coimbra, em Portugal, 2016, e um mais recentemente agora, que concluiu nesse ano de 2024, na Universidade Federal da Paraíba. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre o que você tratou em cada uma dessas experiências? Claro. Coimbra foi uma experiência assim. Eu demorei muito para me perceber em Coimbra, sabe? Exatamente pela minha trajetória, pelo lugar social que eu tinha saído, né? Uhum. E daí eu me pego em Coimbra, assim, né? Me pego em Coimbra e o que é, digamos assim, mais grave, né? Eu me pego no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, né? A minha sala era um terceiro andar que dava frente para o rio, né? Então, assim, às vezes eu olhava e não acreditava, né? Não acreditava. E daí o que eu me propus a fazer? Eu montei um projeto, e isso também é interessante, né? Eu defendo a minha tese de doutorado no dia 10 de janeiro de 2007. No dia 11, eu estou dentro de um avião da TAP em direção a Lisboa para tentar uma bolsa de pós-doutorado. Quer dizer, o cara não tem noção, né? Porque não tinha nada, né? O meu currículo era um grande vazio, né? E eu fui para lá para tentar um pós-doutorado, né? E daí eu me aproximei do mosteiro de São Vicente de Fora, que é o local onde estão os arquivos eclesiásticos portugueses desde o século XIV, XIII, um troço extremamente antigo, né? E eles são tão orgulhosos que os arquivos deles não estão na Torre do Tombo, né? Onde seria natural, porque é o arquivo do Estado, né? Mas eles não se deram ao desfrute de misturar as coisas, né? Eles continuam com o arquivo deles lá. E daí eu vou para lá, faço um rápido inventário, monto um projeto para conseguir uma bolsa de pós-doutorado, que acabou não saindo, né, por motivos óbvios, né, o cara, né, falta-lhe escopo, né, falta-lhe. Mas foi interessante, porque eu não fui aprovado, e um tempo depois eu fiquei sabendo que eu recebi uma carta, sabe, com
com uma justificativa. E um tempo depois, um professor de Coimbra disse: eles não fazem isso. Eles dizem sim ou não e acabou, né? E daí eu recebi uma carta que eu ainda guardo até hoje, assim, né? Parabenizando pelo projeto e tal, né? Mas que não, naquele momento não seria possível. E foi interessante, porque eu volto para o Brasil já com isso agora, claro, né? Eu ia fazer um pós-doutorado e ia ser no arquivo do Mosteiro de São Vicente de Fora. E daí eu consigo aprovar isso, né, na CAPES e vou para lá, né? Uhum. E aí a minha ideia inicial era simplesmente fazer uma comparação, né? Pegar os processos de divórcio em Portugal e comparar os processos no Brasil. E isso se mostrou muito pequeno, porque o que eu vi lá foi, entre outras coisas, o retrato do Brasil. Eu consegui ver um Brasil lá fora que aqui dentro eu não tinha conseguido perceber, né? Por exemplo, a concentração de renda nesse país, né? A gente sempre fala sobre concentração de renda, todo mundo sabe que tem concentração de renda, mas a gente não imagina o tamanho e a proporção que isso toma, né? Os processos de divórcio no Brasil eram basicamente propostos, na sua grande maioria, 90%, por mulheres, que iam ao tribunal construído absolutamente por homens. A mulher não tinha nem o direito. Eu encontrei a primeira mulher que serve de testemunha num tribunal, que chamava Maria da Anunciação. Não é interessante? Maria da Anunciação foi a primeira a anunciar, né, a sua verdade sobre um casamento entre dois brancos, né? Ela era escrava, né? Ela estava saindo da escravidão. Então, isso me mostrou, né, o quanto as coisas poderiam ser parecidas, mas eram basicamente diferentes, né? Enquanto aqui a mulher, para buscar divórcio, ela precisava ter cabedais, ela precisava ter muito dinheiro, né, para comprar, inclusive, um lugar no Tribunal dos Padres, né, que cobravam muito bem por isso, né? Por possibilitar à mulher o divórcio, né? E lá em Portugal eu vi uma classe média, uma classe já urbana, né, tentando fazer isso. E mais do que isso, eu vi uma briga entre os liberais portugueses e os conservadores, os monarquistas portugueses, que usavam esses processos como um local de batalha, como um local de luta ideológica, política. Cara, ler aqueles processos foi simplesmente algo assim que eu nunca mais vou esquecer, né? Porque tu visualiza isso. E aqui no Brasil, os advogados não estavam preocupados com isso, né? O liberalismo brasileiro é um liberalismo fracassado no berço, né? Um liberalismo que não avança, é um liberalismo que vive nas sombras do Estado, né? Que vive na sombra da elite, né? Não é um liberalismo que proponha a liberdade, não, ele está escondido, como até hoje, né? Então, isso eu consegui visualizar. E quando eu escrevo o texto final, eu fiquei muito orgulhoso disso, porque eu consegui mostrar uma coisa que não é nos livros de história que tu vê, porque nós passamos meio batidos sobre isso, né? Nós entendemos essa desigualdade, mas nós não tentamos entender como essa desigualdade se manifesta no dia a dia das pessoas. Na realidade, foi isso. Então, foi uma experiência muito interessante, muito interessante. Como uma experiência pessoal muito interessante, uma experiência de superação, né? Saindo lá do interior de Cruz Alta, o dia que eu terminei, que eu concluí, que eu apresentei o trabalho, o meu orientador me levou para almoçar numa sala de Coimbra,
onde ficou preso Inácio de Loyola Brandão. Inácio de Loyola, que é preso aqui, né, por organizar os índios, né, e vai para Coimbra, né, e em Coimbra ele é encarcerado, né, e eu estou almoçando com o meu orientador na sala onde Inácio de Loyola ficou preso. Isso foi muito interessante, né, e viver essas experiências, né, e visualizar isso, né, como uma sociedade onde a riqueza é um pouco melhor distribuída, as possibilidades de questionamento se alargam, né? Tu não precisa ser um membro de uma família, eles chamavam de famílias boas, né? Das famílias boas que moravam ali na praça central da cidade. Tu não precisa pertencer exatamente a esse nicho para que os teus direitos valham e sejam defendidos. Então, foi uma experiência muito interessante. Acho que ainda não repercutiu, porque os nossos trabalhos também tendem, até pela construção, né, por essa coisa das gavetas, da divisão do conhecimento, elas têm dificuldade no trânsito, né? Mas ali tem uma visão de uma elite liberal brasileira que é vergonhosa. Sim. Mas é muito, muito interessante mesmo esse assunto. Eu fiquei assim bem impressionado te ouvindo falar agora. É um tema e com sobretudo esse paralelo que você fez entre Brasil e Portugal, né? E entre assim o problema da desigualdade, né? O quanto a democracia depende também muito de uma maior distribuição de renda para funcionar, porque senão você não tem os entes, né? Não tem as figuras para fazer funcionar, não tem vozes. Não tem democracia, né? Assim, na prática, no final das contas. Né? E mesmo que Portugal não seja exatamente um exemplo, né? Mas mesmo assim tu já consegue perceber ali, né? A diferença, né? O quanto a democracia carece disso, né? Carece desses anteparos, né? Que são as pessoas comuns, elas que defendem, né? A democracia. Porque se tu pegar os parlamentos de ambos os lados, tu vai ver que tem os mesmos problemas, né? Tanto lá como aqui. Mas lá tu tem uma camada média, né? Que é difícil de enfrentar pelo golpe, né? Pelo golpe de mão, pelo Putin, né? E aqui não, aqui toda hora nós estamos vivendo, né? Uma experiência traumática e eu acho que tem muito a ver com isso. Com certeza. Com certeza. E nesse doutorado, no pós-doutorado último, qual foi o seu tema? Também tinha relação com isso ou não? Aí foi mais uma... Não foi exatamente uma questão de opção, né? Foi o objetivo, né? E foi mais pessoal, assim, né? Eu comecei lá no doutorado com 100 processos, né, que existia na Curia Metropolitana de Porto Alegre, e daí eu fui fazendo uma seleção, eu tirei os processos da capital, porque eram mais difíceis de serem rastreados, as pessoas no meio urbano, elas transitam muito rápido, né, e tu não consegue acompanhar, né, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está lá, e daqui a pouco ela some, né, então, e aqui foi um projeto assim mais para deleite próprio, né, eu peguei um processo do interior de Jaguarão, né, divisa com o Uruguai, de uma mulher que era, talvez, no final do século XIX, talvez a quinta maior fortuna do Estado. Ela era herdeira, assim, o irmão dela foi conselheiro de Dom Pedro, conselheiro do Império. Era uma família que a gente poderia chamar de uma família boa. E ela se divorcia do marido. Ela se divorcia do marido. E aí as histórias que estão presentes aí tornou ela uma escolha óbvia, assim, sabe? Uma escolha óbvia. Ela, como foi... ela foi abandonada pelo marido na noite de núpcias. Nossa. E daí a cidade de Jaguarão hoje é pequena. A cidade de Jaguarão no final do século XIX, né? Daí o que acontece? A paróquia proíbe ela de assistir missa.
ela não pode entrar na igreja, porque ela não é mais casada, né? Porque ela está separada do marido, mas ela não está mais na casa do pai, né? Que inclusive já tinha morrido. Ela era uma mulher independente, né? E então o padre proíbe ela. O que ela faz? Ela constrói uma igreja para ela, no pátio da casa dela. Mas ela não constrói uma igreja qualquer, ela vai até Israel e traz pedras de Israel para fazer a fundação da igreja. Ela vai ao Vaticano e tem audiência com 2 papas para pedir a anulação do casamento. Ela estava querendo para ela o que o Henrique VIII não conseguiu. Tá entendendo? Coisa de gaúchos, né, professor? Coisas de gaúchos. Então foi uma coisa assim, eu digo, não, esse processo aqui merece um texto. E daí foi isso que eu fui fazer na Paraíba. A ideia era fazer isso no Vaticano, né? Mas daí as condições econômicas, né? Quando eu tive fazendo pós-doutorado em Coimbra, as condições econômicas eram outras, né? Hoje as condições são muito diferentes, né? Então eu não... Até havia a possibilidade, né? Eu acabei conhecendo algumas pessoas no Vaticano e tal, mas financeiramente era inviável, né? E daí eu acabei fazendo aqui o que eu tinha como primeira opção fazer lá, né? Pesquisar nos arquivos do Vaticano deve ser uma coisa interessante, não deve não, professor? Deve, nossa, muito. Deve ser muito interessante. Mas, esse eu vou ficar devendo, Mas esse processo também é muito interessante. Que assunto interessante mesmo. Muito, gostei. Muito. São desdobramentos, assim, né, de um percurso de pesquisa com esse tipo de documento, mas a gente percebe que tem várias formas de explorar ele, né? Você explorou, em cada um das 3 experiências de pesquisa, foi um momento diferente de análise, né? Um olhar diferente, Mas esse último foi mais, assim, por deleite pessoal, sabe? Eu achei que ela merecia aparecer pelo que ela fez, né? Ela peitou uma comunidade dominada por fazendeiros, por latifundiários, por coronéis, né? Por gente ligada ao império, né? E ela peitou e não se calou frente a ninguém. Isso não é pouco, né? Não é pouco. Hoje, muita gente pensaria 10 vezes antes de fazer o que ela fez lá na época da libertação dos escravos. Imagino. Muito bom. A gente vai fazer agora um intervalinho rápido, só para assistir ao vídeo institucional dos 50 anos do curso de História do SEDES, que estamos comemorando aqui nessas entrevistas semanais. E depois que a gente assistir ao vídeo, a gente continua conversando com o professor Ubiratã Soares. Já voltamos. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Muito bem. Vamos continuar aqui a conversa com o professor Ubiratã Soares. Agora, Ubiratã, eu queria falar um pouquinho
sobre as suas pesquisas, seus projetos, na verdade, mais recentes, mais ligados, inclusive, à sua atuação direta mesmo aqui, diretamente, ou sobretudo no curso de História de Séries, né? Porque me chamou a atenção, também, né, observando o seu currículo, me chamou a atenção que tem alguns temas assim, privilegiados, tem alguns temas que te interessam mais, né? E eu acho que eu, pelo menos, consegui perceber 3. Tem o tema da liberdade, né? Eu acho que é um tema importante, sobretudo a partir das suas pesquisas que envolvem a questão carcerária, né? O sistema carcerário no Rio Grande do Norte. Então, eu organizei assim, né? A temática da liberdade, como um assunto que, inclusive, né, relaciona a sua atuação no curso de História também com a sua atuação no curso de Direito. O outro assunto que dá para perceber também é o seu interesse pela questão dos egressos dos cursos de licenciatura em História, né? O que acontece com os formandos em História, qual é a perspectiva, qual o mercado, quais os limites e as possibilidades, inclusive, para usar aqui os termos que você colocou no seu projeto de pesquisa, de extensão. E também um outro tema que também tem aparecido muito é a aceleração do mundo contemporâneo, aceleração do tempo, aceleração das experiências históricas no mundo contemporâneo. E aí você tem trabalhos, né, que vinculam as obras do Paul Virilio e do Zygmunt Bauman, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas temáticas e por que elas te interessam, como é que você trabalhou com elas, tem trabalhado com elas. Tá certo. Na realidade, também é uma coisa assim que não foi exatamente uma escolha, né? Foi um caminho que acabou se apresentando e que demorou muito tempo para se mostrar todos os seus contornos. Em que sentido? A minha orientadora do doutorado, na PUC do Rio Grande do Sul, ela tinha formação em História, né, e fez o doutorado dela em Coimbra, inclusive, mas quando eu cheguei até lá, ela era coordenadora do mestrado em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. E isso ela acabou me puxando. Eu já tinha facilidade de não ficar nos lugares que me eram devidos, né? E daí, como ela me puxa para um mestrado em Ciências Criminais, eu acabei indo naturalmente, né? Então, eu acabei me aproximando da antropologia, porque ela também sai da história e vai para a antropologia, e daí acabei ficando como tutor dela em algumas cadeiras no mestrado em Ciências Criminais, e aí a minha aproximação com esses autores, Ulrich Beck, Virilio, Zygmunt Bauman, e isso me ajudou a transitar melhor, a fazer um doutorado mais, digamos assim, mais prazeroso, porque eu acabei transitando muito pela filosofia, tive a honra de ser aluno de Donald Schiller, da PUC. Isso não é pouca coisa. Na despedida eu disse, professor, eu entendi muito pouco do que o senhor falou, mas foi uma honra estar aqui. Porque às vezes você tem que dizer certas coisas, né? Não pode ficar escondendo. Então, eu transitei muito fora da história, né? no doutorado. E um dos lugares que eu transitei mais foi no mestrado em Ciências Criminais. E aí a minha aproximação com a geografia, com a antropologia, que ficou assim meio em stand-by até que eu venho para o Rio Grande do Norte, né? E aí começou a me chamar a atenção. Eu comecei, logo que eu cheguei aqui, eu comecei a ministrar a cadeira de antropologia jurídica, que eu tinha ministrado lá no Rio Grande do Sul, e fui convidado e aceitei, e daí comecei digamos assim, a me aproximar cada vez mais. E me chamou a atenção como os alunos do direito, isso eu falo para eles, não é segredo para ninguém, como os alunos do direito, eles têm uma noção muito maniqueísta, principalmente do direito criminal, né? Eles acham, né, que existe na sociedade uma luta do bem contra o mal.
e o mal tem que ser colocado na cadeia, né? E os bons têm que serem soltos, né? E eu comecei a ver que isso era um campo que precisava ser semeado, né? Era um campo que precisava ser trabalhado, porque as coisas estão muito longe de serem assim, né? E aí eu comecei a tentar mostrar isso, né? E aí os projetos relacionados à liberdade, né? Um deles é o Cine Liberdade, né? onde eu coloco para eles debaterem, né? Assistir, debater filmes produzidos ou por encarcerados, né? Ou por movimentos sociais que trabalham com encarcerados, porque eles passavam pelo curso de direito sem ter uma visão do que é uma prisão. Seria como um professor de história passar por um curso de história e nunca ter botado os pés num arquivo histórico, né? Então eu comecei a fazer isso, né? E quanto mais eu mexia nisso, mais isso se mostrava importante, né? Porque na realidade eu comecei a mostrar para eles que os moradores do Pereirão, por exemplo, eles não são maus, eles perderam a batalha social, né? Eles perderam a batalha, mas também não fui eu que disse isso, né? Isso Foucault já trabalhava isso, mas eles não liam Foucault, né? Então para eles era uma luta entre o bem e do mal. E eu comecei a tentar mostrar, não só na sala de aula, mas também com os projetos, né, que a luta era outra, o buraco era mais embaixo, entendeu? E isso foi muito interessante, né? Mostrar para eles alguns dados, assim, dados que até hoje me chocam, né? A população carcerária do Piauí, 85% dos encarcerados no Piauí não tem decisão judicial. Nossa. Eles são inocentes. Eles podem até ser culpados, entendeu? Mas eles não têm uma decisão judicial. E aí eu me aproximei, por exemplo, de um cara que aqui ninguém conhecia, Ulrich Beck, que é um alemão da segunda metade dos anos 90 do século passado, que escreve um livro chamado Sociedade do Risco, onde ele coloca exatamente isso. Se existe um grupo social que representa risco, tu tem que controlar eles de alguma forma. E aqui no Brasil o mecanismo de controle foi esse, pega e joga na cadeia. Tu imagina 85%, 85% é 8,5 em 10. Não tem uma decisão judicial. Daí eu comecei a pesquisar isso, e isso é uma norma no Brasil inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Claro, quanto mais para o norte e nordeste, maiores são os volumes de população carcerária que não tem decisão judicial. Então, isso macula a Constituição, porque na Constituição está escrito que todo mundo é inocente até que se prova o contrário. E aqui no Brasil nós invertemos essa lógica, muito em função daquilo que a gente conversava lá no início, né? Como meia dúzia controla tudo, né? Inclusive o dinheiro, o resto que não controla nada, os rigores da lei, né? E daí eu comecei a trabalhar com isso e achei que o tema desenvolveu, sabe? Isso mudou a perspectiva. No curso de Direito, pode ser que eu esteja vendo com uma lupa isso, mas, enfim, eu percebo que eles mudaram, né? Eu percebo eles hoje atuando enquanto profissionais e eu percebo essa mudança, né? Eles têm um olhar um pouco mais fidedigno, né? Eles têm um olhar mais próximo da comunidade, né? Eles não iam ao presídio, né? Presídio não é lugar... A maioria dos juízes, né, não conhece um presídio, daí dão a sentença de 40 anos para a pessoa dentro de um presídio. Pô, pelo menos vai lá olhar, né? Onde é que tu mandou o cara passar 40 anos, né? Às vezes tu pode mexer, né, com as estruturas mentais da pessoa, né? Exatamente. Então, foi isso que eu fiz. E daí me aproximei dessa temática, assim, a questão da prisão hoje é uma coisa que me incomoda muito, né?
E é uma coisa que não mudou quase nada. Uhum. E sobre os egressos? Sim, uma coisa que eu queria registrar, não tem exatamente a ver com o que nós estávamos falando agora, mas eu queria registrar. Quando eu cheguei em Caicó, quando eu cheguei aos SERES, o Labordoc não conhecia inventário. Não existia um inventário do Labordoc. Nossa. O Labordoc era um amontoado de documentos que estavam jogados numa sala e que as pessoas iam lá pesquisar e tal, mas não existia não existia um índice, não existia um catálogo, né? O que tinha lá dentro, né? E volta e meia um juiz mandava uma intimação dizendo que a universidade tinha 48 horas para apresentar o documento X, quando na realidade não tinha como, porque a sala estava cheia de documento, ninguém sabia o que tinha. Então foi quando eu tive a honra de ser, não sei se a expressão era diretor ou coordenador, sei lá, mas quando eu cheguei no Labordoc, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu digo, não, aqui ninguém mais vai pesquisar o que tiver vontade. Aqui, primeira coisa nós vamos fazer é um inventário, porque é o que diferencia um monte de papel velho acumulado numa sala de um laboratório de documentação, né? Eu tive muita honra de fazer isso, né? Nós levamos, né? Porque foram basicamente os alunos, os bolsistas que fizeram 2 anos para fazer isso, né? E eu sinto muito orgulho disso. Isso realmente me tornou muito feliz, assim, quando eu saí de lá e eu vi que a mecânica mudou totalmente, né? Agora eles têm lá um catálogo, né? Eles sabem onde é que está, o que tem, né? O que é. Mas, enfim, voltando à questão dos egressos, né? Isso. É isso? Pois é. Essa é uma questão delicada. Eu tenho dito, e tenho dito com ênfase, que nós não conseguimos mais, Evandro, em função da aceleração, em função da vida contemporânea, nós não conseguimos mais pensar no futuro como algo singular. Nós temos que pensar futuros. O futuro só pode ser pensado no plural. E se existem futuros, nós não conseguimos mais pensar num projeto, nós precisamos pensar em projetos, no plural também. Uhum. E isso me incomoda, não no curso de História em si, mas isso me incomoda nas licenciaturas. Por quê? Porque não houve até agora uma mudança nessa perspectiva. Se tu pegar, por exemplo, os dados do censo do IBGE de 1960, tu vai encontrar lá que as mulheres tinham, em média, 6 filhos. 6. Então, o Brasil era o país do futuro, onde haviam muitas crianças. Eu e você pegamos esse discurso na escola, não pegamos? O Brasil é o país do futuro. Por que o Brasil era o país do futuro? Porque tinha muitas crianças. Então, a nossa saída para a crise eram os jovens que estavam chegando aí. Nós chegamos no ano de 2021, que foi aquele censo bagunçado que teve lá, né? Mas que o IBGE assume como dados fidedignos, né? Nós chegamos a uma relação de 1,3 filhos por mulher no Brasil. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Está todo mundo literalmente preocupado com isso. Sim. Entendeu?
E aqui, não na nossa universidade, mas na universidade, de maneira geral, essas questões não estão pautadas. Nós continuamos formando como nós formávamos nos anos 70. Inclusive, as vagas que existiam nos anos 70, nos cursos de licenciatura, são praticamente as mesmas. Não houve uma diminuição, não houve uma discussão, não houve uma realocação. 40% da universidade brasileira hoje está envolvida com formação de professores. E as escolas passam por um processo que não é visto por mim, é visto por qualquer um que se der o trabalho de lá olhar, né? Nós temos um encolhimento nas matrículas em todos os níveis, desde do maternal, passando pelo ensino fundamental, chegando ao ensino médio e à universidade. Então, assim, eu acho que isso precisa ser discutido. Ah, mas vai ser tu a discutir? Provavelmente não, porque eu não tenho uma produção, né? Eu não consigo me colocar como especialista e também não tenho interesse nisso. Mas sempre que eu posso, eu estou dizendo, tem que pensar em outras saídas, em outras possibilidades. Isso não é um problema do Brasil, isso não é um problema político, não vai ser um governo que vai mudar isso. Isso é tão verdadeiro que a China tentou fazer, né? Incentivar a gravidez das mulheres e não consegue. Dá dinheiro, dá bolsa, dá vale isso, dá vale aquilo, e não consegue. Por quê? Porque a maternidade não é só uma questão econômica. A maternidade está relacionada a questões do nosso tempo, da liberdade, né? Do movimento, da velocidade, né? Ninguém quer mais ter a obrigação com o outro, né? E isso não é um problema no Brasil. Então, isso eu tento passar isso para eles. Por quê? Porque eu temo que, se eles não pensarem sobre isso, eles vão ter um baque quando saem da universidade. Por quê? Porque não conseguem, ou por outro lado, a possibilidade de acessar o mundo do trabalho, e aí o mundo do trabalho não tem que ser visto como de forma pejorativa, né? Porque o mundo do trabalho é que garante comida na mesa, né? Exato. Então, quer dizer, não tem que olhar isso, né, de canto de olho, né? Não, eles querem o que todo mundo quer, fazer 4 refeições, de vez em quando ir ao cinema, né, ter um celular que funcione e tal, né, essas coisas. E para isso eles precisam de projetos. E eles não podem jogar isso tudo, todas as fichas, numa licenciatura. Isso é o que eu penso e, olha, eu não consigo acessar um outro pensamento que me diga, não, tu está errado. Por exemplo, não, isso é passageiro. Não é. Nós voltaremos a ter 6 filhos por mulher no Brasil, no mundo? Não voltaremos. Nós podemos escolher um ou outro futuro, mas nós não podemos escolher o passado, né? Porque o passado passou, né? Então, eu tenho dito isso. Eu, sinceramente, não sei até que ponto isso como que isso é percebido, entendeu? Uhum. Eu já fui acusado, por exemplo, de não incentivar as licenciaturas. Só que, assim, não sou eu que não estou incentivando as licenciaturas. Quem não está incentivando as licenciaturas é a sociedade. Tem que falar com a sociedade, não adianta. Porque senão tu cria uma expectativa que amanhã ou depois eles vão te encontrar na rua e vão olhar e dizer, pô, mas que show da Xuxa é esse? Né? Então eu tento fazer isso. Agora, o que isso vai levar? Como é que resolve?
Se o governo chinês não conseguiu resolver, não vai ser eu que vou resolver. Mas eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta. Entendeu? Isso é importante mesmo. A próxima pergunta vai nessa direção também, Biratã. Queria continuar falando um pouquinho sobre a sua visão sobre a universidade também. Agora, só que no sentido um pouquinho mais amplo, a gente falou um pouquinho sobre mais focado nas licenciaturas, no nosso mundo assim da história e tal, né? E aí eu queria colocar para você uma pergunta nesse sentido, né? Você já colocou agora há pouco, foi coordenador do Labordoc, foi coordenador ou vice-coordenador, não tenho bem certeza, do Museu do Seridó, mas enfim, atuou também no Museu do Seridó, foi coordenador de curso de especialização, num contexto anterior à pós-graduação aqui, chefe de departamento, foi assessor acadêmico por 2 gestões, né, também no SERES, enfim, entre outras representações que você desenvolveu, atuou, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, como é que você avalia a universidade, passando por esse conjunto de experiências que você viveu, pelos meios no qual você circulou, como é que você avalia a universidade, né? Sobretudo a universidade no campo das ciências humanas, assim, o que você percebe? Eu tive a honra de ser vice-diretor do museu com a direção de Muiractã. Tive a honra. Mas foi um tempo curto e tal, mas foi muito prazeroso. Eu estava chegando em Caicó e tive essa experiência. Assim, ó, a universidade é um corpo gigantesco, é uma estrutura gigante. Os reitores, inclusive, eles têm status de ministro, né? De ministro. E ela tem uma estrutura burocrática gigantesca. E eu, pelo meu passado anarquista, eu tendo a desconfiar de estruturas muito grandes, propondo transformações. Exatamente por isso, são muito grandes, são gigantescas, né? Mexem com a vida de muita gente. Então, eu não sou otimista e eu também não sou pessimista. Eu acho que eu sou realista. Eu acho que se a mudança vier, vai vir de fora. Porque a estrutura é avassaladora, né? Avassaladora. A dúvida que nós falávamos lá no início, a dúvida nesse meio, ela se perde muito cedo, muito rápido, né? Não só no corpo docente, mas também no corpo discente, né? As pessoas não querem a dúvida, não querem a incerteza, querem a certeza, né? Então, eu não sei que tipo de universidade nós teremos nesse futuro, né? Ou nestes futuros, porque está chegando muito rápido, algumas situações começam a se mostrar insustentáveis. Quando houve um contingenciamento de verbas na universidade, em 2021, a comunidade do Seridó não demonstrou empatia, não demonstrou solidariedade. Nós tivemos um município que enviou uma carta de solidariedade à direção do SERES. Então, isso tem que dizer alguma coisa, né? E eu acho que essa coisa que está sendo dita é preocupante. Mas, volto a dizer, pelo gigantismo da estrutura, eu não acredito que seja daí. E aí a gente acaba caindo naqueles discursos, né, proféticos, né, ou aqueles discursos salvadores, né, que são sempre perigosos, né? Era melhor, na minha opinião, que nós chegássemos
a pelo menos construir a discussão. Essa a minha ideia. É verdade, concordo com você. Bom, para a gente encerrar agora, depois de tudo isso, tem muita coisa para pensar a partir do que você falou, mas a gente vai encerrar falando. Eu queria ouvir você mais ainda um pouquinho sobre o século XXI. Acho que você, de várias formas, falou sobre isso ao longo de toda a entrevista. A gente está falando dos dilemas, dos impasses, dos desafios, dos problemas desse século, assim, que vem cada vez mais se acelerando, né? Os problemas vêm se agravando. Aí eu queria ouvir você, assim, olhando para esse século XXI, olhando para, né, para os processos de formação e de atuação profissional que você vive, como é que você olha, assim, como é que você olha para a história do século XXI, ou pelo âmbito que você preferir, assim, pode ser a história, nosso campo profissional, ou história em sentido geral, história em termos políticos, culturais, enfim. E depois de ouvir você um pouquinho sobre um balanço assim do século XXI, como é que você sintetizaria, queria que você deixasse uma mensagem para nós estamos comemorando os 50 anos do curso, e estou pedindo no final de cada entrevista que os colegas convidados deixem uma mensagem para registro depois dessa nossa comemoração. Tá. Eu estou me aventurando, inclusive, não tenho prazo, não coloquei prazo para isso, mas estou me aventurando num texto que trata exatamente disso, né? Eu acho que, assim, em linhas gerais, o que eu estou tratando lá? Eu estou tratando de uma crise contemporânea sem precedentes. Sem precedentes. Nós nunca vivemos isso que nós estamos vivendo. Pelo menos desde a Revolução Industrial, o nosso caminho sempre é um caminho ascendente, né? Nós crescemos enquanto população, nós nascemos mais do que morremos, né? E nós produzimos sempre mais, sempre mais. Então, nós temos uma população que cresce e a produção acompanha. E a partir desses dois crescimentos, tu tem o crescimento de tudo, da oportunidade de trabalho, enfim, né? Só que hoje, eu acho que, e o termo que eu busquei foi esse, né? É um termo da aeronáutica, né? Sociedade em stall. Sociedade em stall. Stall é uma crise no voo, onde o avião perde sustentação. Ela não é definitiva, né? Tu pode recuperar um stall, né? Os aviões aquele lá na Malásia Airlines caíram por stall, né? A aceleração do avião não era suficiente para manter as estruturas, os apêndices aerodinâmicos do jeito que estava. Ou ele acelerava, ou ele mexia, alterava os apêndices aerodinâmicos. Então, eu peguei isso e eu estou tentando construir um texto que mostre isso, né? Nós vivemos numa sociedade onde o sistema de produção poderia ser multiplicado por 10, por 100. Tem gente que fala que a indústria hoje trabalha com 30% da capacidade ociosa. Que ela poderia, se alguém dissesse, não, vamos produzir 30% a mais, ela saía produzindo amanhã 30% a mais. Se nós precisássemos de 30% a mais de professores, esses professores estão aí. Estão aí. Né? Só que qual é o problema? Tu tem um encolhimento da população. Tu tem um stall a partir da redução da velocidade do crescimento. Chegando em alguns lugares a tu ter um crescimento negativo. Negativo. A população não só não está crescendo, mas como ela está diminuindo. E daí o impacto disso. O impacto disso é literalmente desconhecido. Tu não sabe como manter uma estrutura produtiva em crescimento quando o consumo, por exemplo, tende a diminuir. Daí vão dizer assim, mas se tu garantir mais consumo àqueles que não consomem, tu resolve uma parte, mas tu tem que ter em mente que a população do mundo envelheceu.
E o velho, ele não consome. Quem consome é o jovem. O jovem compra carro, o jovem compra celular. Eu, quando tenho que trocar de celular, eu fico doente, porque eu não quero trocar de celular. Esse eu conheço, esse eu sei como é que funciona. Daí eu compro um negócio e eu não sei como é que funciona. Então, isso é uma realidade. Tem sociólogos que falam sobre isso, né? Quem consome é o jovem. Daí, como é que tu vai pensar uma sociedade moderna, contemporânea, onde a produção diminui, a produção aumenta ou poderia aumentar e os consumidores desses bens estão desaparecendo. E isso que eu estou chamando de uma sociedade em stall. Uma sociedade em stall. Uma sociedade que, como qualquer stall, né, pode ser recuperada, mas para ser recuperada, eu não consigo visualizar uma forma, né? Eu não consigo visualizar como isso se dará, né? Já tem gente falando, por exemplo, numa renda mínima para todo mundo. Não importa se tu trabalhou, se tu não trabalhou, se tu te formou, se não... dá uma renda mínima e a gente, tipo, pessoas que influentes, né, política e economicamente, né, que estão falando sobre isso. Paga uma renda para todo mundo, paga um salário digno para todo mundo, independente de qualquer coisa, né? Diminui a carga de trabalho, né? Tem gente falando em 4 dias por semana, né? Aqui no Brasil, que eles vão um verdadeiro rebuliço, mas no resto do mundo isso está, né? Na Inglaterra, né? Isso está mais ou menos senso comum, né? Vai acontecer, porque se não acontecer isso, como resolve? Então, eu estou tentando pensar sobre isso, mas por enquanto é só um pensamento, mas o cenário me parece esse, né? Isso tem um impacto, por exemplo, a duração dos produtos, né? Tu compra um produto hoje que quando tu compra ele já está escrito ali a validade dele, né? Ele vai parar de funcionar daqui a 100 horas, 150 horas. Tu compra uma lâmpada, tu compra um robô faxineiro, ele atualiza todo dia quanto tempo falta para ele parar de funcionar. E isso são mecanismos que estão sendo criados para tentar, mas vai ser assim? É essa vida que a gente pode esperar para os nossos netos? Então, a mensagem não é otimista, mas é uma mensagem assim, temos que pensar de forma plural, temos que pensar em projetos, temos que pensar num projeto para sobreviver o mês, sobreviver o semestre, sobreviver o ano, temos que ter um projeto a longo prazo, temos que fazer uma coisa que a universidade não está acostumada a fazer, que é desenvolver habilidades. As habilidades foram desconsideradas, né? Nós precisamos formar doutores, é isso? É isso que nós precisamos? Ou nós precisamos de pessoas que tenham habilidade de fazer alguma coisa que seja minimamente rentável. Claro, o projeto do ensino superior é um projeto magnânimo, né? Mas é só isso. Nós vamos ficar esperando essa formatura para fazer alguma coisa da vida? Tu não imaginava uma conversa dessa numa véspera de Natal? Não, mas assim, vamos pensar como uma agenda de desafios que você está colocando, pensando assim, vamos pensar começo de 2025, começo de ano, está colocando aí uma proposta de uma agenda para a gente discutir, pensar, né? Porque e isso que você falou, não vai ser um projeto único, um projeto no singular que vai resolver, né? Eu concordo com você. Vai ter que lidar com uma diversidade imensa de problemas e as soluções apresentadas até agora, elas são muito limitadas. Pelo que você está falando, são muito limitadas até agora, né, para resolver o problema.
e problemas que não têm um projeto colado, né? Vai ter que ser inventada a própria ideia de projeto, né? Não tem, né? Os problemas que nós enfrentamos hoje, nós não temos para quem perguntar como resolver, né? O desafio mesmo, agora parece que chegou o desafio da modernidade, do futuro aberto. Aí isso é assim o máximo do futuro aberto e da instabilidade, né? Mas eu quero... viver a liberdade é muito bom, né? É óbvio que é bom, né? Mas viver a liberdade tem um custo, né? Tem um custo. Nada vem de graça, né? Nada vem pronto, né? Então essa liberdade vai ter que ser usada para nos resgatar desse lugar. Seremos nós a nos resgatar, porque na teoria política, social do século XIX, não tem como. Não tem mais, né? Não. Pois muito bem, pois muito bem. Eu só queria frisar que essa entrevista está sendo gravada na antivéspera do Natal, mas ela vai chegar em janeiro. O professor fez a menção aí à véspera do Natal, só para que todo mundo entenda a menção. E a mensagem para os 50 anos do curso, professor Biratã? Seguir em frente, é acreditar, né? Mas é desenvolver habilidades, né? É procurar soluções que nós não estávamos acostumados em lugares que nós não estávamos acostumados a procurar, né? É pensar projetos mais curtos, né? Projetos, desenvolver uma habilidade num curso de 60 horas. Ah, mas essa habilidade vai resolver minha vida? Não, não vai. Mas ela vai manter minimamente a flor d'água, né? E um monte de projetos nessa dimensão pode garantir um futuro onde tu consiga pelo menos parar para refletir, né? E parar de viver, né, a vida sem reflexão, né? Demandado a todo instante por necessidades que são prementes, né? Prementes. E isso o nosso aluno precisa incorporar. E eu tenho certeza que vai, né? Até porque eles estão muito mais acostumados com essa vibe do que nós, né? É verdade. Né? Mas eu gostei muito, porque no balanço assim da nossa conversa aqui fica para mim, pelo menos para mim ficou esse princípio que também me inspira muito pelo que você falou, a dúvida, a ideia de que as certezas não vão muito longe, mas as dúvidas podem fazer a gente se movimentar e encontrar algumas saídas assim para esses problemas, mesmo que sejam saídas parciais, mas algum tipo de saída possível, né, o Biratã? Né? É verdade, é verdade. Eu quero agradecer muito, muito, muito o teu convite. Aconteceu num momento bem legal, assim. Eu estou muito feliz de ter participado do teu projeto. Eu que agradeço, Biratã. Quero registrar também, assim, sinceramente, que eu gostei muito dessa entrevista, gostei muito de te ouvir. Eu acho que essas provocações que você colocou são muito importantes. Eu acho que a gente está aqui comemorando no projeto e tudo mais, ressaltando esse lado assim mais leve da vida, mas não pode ser só isso. Você está falando de futuro. Eu acho que isso é importante, né, para qualquer profissional de história, assim, essa dimensão da temporalidade que é o futuro. Deve também nos preocupar, assim, né? É uma responsabilidade nossa também com isso. Então, eu gostei muito, eu agradeço muito pela tua participação, foi muito rica, foi muito importante. Espero que a gente possa ter outras parcerias no futuro, tá certo? Adorei, obrigado, querido. Obrigado também. Eu quero agradecer também a quem acompanhou essa entrevista até aqui, seja pelo Spotify ouvindo, né, como podcast, seja no YouTube assistindo como audiovisual, e convidar para que quem já conhece continue acompanhando, divulgando, e que na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 1h30 da tarde, tem uma entrevista nova até o final desse mês de janeiro. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Feliz Natal a todos.
Feliz Natal, Feliz Ano Novo.